Foi no meio de uma crise de ansiedade, aparentemente sem motivo algum, que eu percebi que tinha algo de errado. Eu estava prestes a ter o maior ensinamento da minha vida. Para contar essa história para vocês, eu preciso voltar um pouquinho no tempo, mais precisamente quando, ainda muito novo, eu decido abrir meu primeiro negócio. O meu único estágio havia durado pouco mais de um mês. Para o meu eu imaturo, já era o suficiente. Soma-se essa imaturidade, pouquíssima experiência e 0 clientes. Esse foi o cenário do meu dia 1 enquanto empreendedor. Até que as coisas começassem a entrar nos eixos, eu dei muita cabeçada por aí. Eu mal sabia o que estava fazendo. Se tinha algo que eu nunca duvidei, é que eu um dia chegaria lá. E leia-se ter grandes clientes e sucesso financeiro. Eu pulo então para 2014, para um momento que eu apresentava um grande projeto, o maior de todos, numa sala como essa, repleta de executivos de um dos mais importantes grupos de comunicação. Sucesso financeiro relativo, um grande cliente e o ego esse devidamente ilustrado. Aos olhos de todos, eu tinha chego lá. Mas o que ninguém nunca tinha me dito é que o lá, ele muda de lugar quando tu chega lá. Eu havia passado 10 anos da minha vida perseguindo exatamente o que eu estava vivendo naquele momento. Mas estranhamente, eu me vi vazio. E o pior, eu me vi doente. Uma grave e forte gastrite nervosa, fruto de uma entrega insana, pessoal, à minha empresa. Na certeza de que os fins justificariam os meios, eu me perdi no caminho. E era preciso me reencontrar. Depois de muito negar o que estava acontecendo, eu defino que é hora de sair do escritório, que eu ajudei a fundar. Não fazia mais sentido algum para mim. E eu faço isso dentro de um prazo de 2 anos, onde eu mudo bruscamente a minha vida. Me mudo de lugar para um lugar bem menor, corto meus cartões de crédito e até compro uma bike. Eu já sabia o que eu não queria mais, o que naquele momento foi muito importante, mas eu não tinha a menor ideia do que eu iria fazer. Prontamente eu passei a desenhar novos laços, novos objetivos de onde eu queria chegar. E foi aí que eu percebi que o buraco era mais embaixo. Ou melhor, era mais em cima. Era uma questão de formatação mental. Dizem que o excesso de passado é nostalgia, mas o meu maior sofrimento sempre foi jogar a minha mente para uma unidade de tempo que o meu corpo não acompanhava. O gatilho e o combustível da minha ansiedade foi sempre estar vivendo no futuro. E o que eu precisava naquele exato momento era estar presente e ter consciência, ou ao menos sentir algo que fizesse algum sentido para mim. Ciente que eu precisaria então me desconstruir para me construir numa nova e quem sabe melhorada versão de mim mesmo, eu entro numa fase da minha vida que eu chamo de experimentação, onde eu aceitei quase todos os convites que me foram feitos. E o mais insano de todos, talvez, tenha vindo de um grande amigo meu, que eu havia me reconectado por essas decisões que a vida me impôs, que iria pedalar 1000 quilômetros até Montevidéu. Eu consegui sentir a alegria e o entusiasmo dele falando sobre isso. E talvez por esse motivo, ou pelo efeito do vinho que a gente tomava na hora, que eu decidi que eu iria junto. Um detalhe que eu não compartilhei com ele é que eu sequer pedalava. A verdade é que eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo, no que estava me metendo e muito menos se nós iríamos chegar lá. E, de fato, eu estava lutando contra essa necessidade de ter certeza das coisas. Nós nos preparamos 10 meses para isso e depois de 10 dias de pedalada, muitos deles na chuva e sem lugar para dormir, mas também passando por lugares incríveis
e principalmente com uma experiência de vida única e transformadora, nós chegamos em Montevidéu. O sentimento que eu tive quando me olhei no espelho do hotel e percebi o que eu tinha acabado de fazer é indescritível. Mas teve um fato dessa história toda que bateu muito forte em mim. Era o último dia próximo a Montevidéu e eu, já bastante debilitado, comecei a focar na linha de chegada. Por mais que a experiência estivesse sendo incrível, naquele momento de dor, eu só queria chegar. Quanto mais eu mentalizava isso, mais duro o caminho se tornava. Até que, num determinado momento, eu enxergo um outdoor, ainda borrado pela distância que a gente estava, e que, à medida que a gente foi se aproximando, se tornou mais nítido. Era a frase de um cara chamado Juan Álvarez. Eu não acreditei quando finalmente eu consegui ler o que dizia nesse outdoor. Em letras garrafais, dizia: nunca se llega, solo se progressa. Numa tradução rápida, nunca se chega, só se progressa. A primeira coisa que eu pensei foi: quem foi o desgraçado que botou isso aqui? Eu queria chegar. Mas, de alguma forma, isso fez com que eu tirasse um pouco o foco da linha de chegada e passasse a me conectar mais com o meu contexto e o que me cercava. E isso me deu forças para que a gente chegasse até o Monumento de Artigas, em Montevidéu, que foi o destino final dessa travessia que separou Porto Alegre e Montevidéu. Ao retornar para o Brasil, obviamente, fui procurar a história desse cara. Nascido na periferia de Montevidéu, Juan tinha se tornado um grande golfista. Ele tinha chegado lá. Mas, como a gente já sabe, o lar dele também mudou de lugar. E numa tentativa de assalto, em 2016, ele foi baleado. E precisa recomeçar. Toda essa experiência fez com que eu passasse a valorizar muito mais o processo do que ficasse cegamente pensando na linha de chegada. Isso não significa deixar a vida me levar. Ter objetivos é sim importante. E eles te dizem que é mais ou menos por aqui que tu deve seguir. Mas consciente do que o que separa o ponto A, o momento presente, do ponto B, o momento futuro, não é uma linha reta. Eu costumo dizer que ter um objetivo é como usar uma bússola. Ela te aponta a direção que tu deve seguir, mas ela não te diz como será o caminho, muito menos os desafios que tu irá encontrar. E essa é a graça da história. A beleza está no processo. Toda vez que eu vou entrar num novo ou numa nova jornada, e eu costumo entrar em algumas, eu me faço uma simples pergunta: eu vou me fazer ou vou me gastar? É estranho, né? Mas a pergunta é: eu vou sair dela sendo uma versão melhor de mim mesmo do que eu era quando eu entrei? E foi respondendo positivamente esse questionamento que eu decido então entrar num novo, ousado e para muitos insano desafio: cruzar os Estados Unidos de costa a costa e de bike, é claro. Como toda jornada transformadora, não foram poucos os motivos, os desafios e os problemas que nos fizeram quase desistir. E eles começaram muito antes de nós chegarmos nos Estados Unidos. Em março desse ano, subitamente eu perdi meu pai, sem aviso prévio, sem a chance de me despedir. E isso foi muito duro para mim. Eu decido então usar essa força, essa dor, e transformar ela em energia para seguir em frente. Há pouco menos de 60 dias da largada, nos faltava dinheiro, nos faltava tempo, e mais do que isso, nos faltava lógica nessa história toda. As pessoas nos diziam para desistir, as mais otimistas para tentarmos no ano que vem. Confiantes e entregues ao processo, nós chegamos nos Estados Unidos. E no dia 15 de junho desse ano, ao 12:10, mais precisamente, de um ensolarado dia na Califórnia, nós partimos para a jornada mais sem noção das nossas vidas. Nos primeiros dias, nós não conseguíamos nem acreditar no que a gente estava vivendo. Era uma experiência indescritível e os lugares que a gente passava eram surreais.
Mas, e sempre tem um mas, né? Logo no terceiro dia acontece algo que ninguém estava esperando, e eu caí. Foi ao descer uma gelada montanha no Colorado que, ao perder o controle da bike, eu fui de encontro ao solo a mais de 50 km por hora. E parecia esse o fim breve dessa incrível jornada. Mas não foi. E horas depois de sair da ala de emergência do hospital, eu me vejo subindo a mais alta montanha de toda a travessia. E ao chegar no topo dos 3.308 metros, e cercado por uma natureza exuberante, eu me senti parte de tudo aquilo. E nesse ponto, eu tive a certeza de que nada mais nos pararia. Os 5.000 quilômetros que separam Oceanside, na Califórnia, de Anápolis, em Maryland, foram feitos em 9 dias, 7 horas e 8 minutos, num revezamento de 24 horas por dia, sem parar. A parte mais interessante dessa história toda é que nós não vimos a linha de chegada. Nós literalmente passamos reto por ela. E se não fosse uma fiscal que lá nos aguardava nos avisar, nós sequer teríamos visto a já apagada linha branca no chão do asfalto. Nós descemos, tiramos foto, abraçamos a fiscal, mas nós seguimos em frente. O nosso lá, ele não estava mais lá. Ele estava uns 15 quilômetros para frente, onde a nossa equipe nos aguardava para comemorar conosco. A verdade é que nós nunca fizemos isso pela linha de chegada. Nós nos preparamos mais de 27 meses para essa travessia e nós tivemos um propósito muito claro que blindou todo esse processo. Nós fomos lá para inspirar e impactar o maior número de pessoas comuns a buscarem seus sonhos e, principalmente, a valorizarem o processo dessa busca. Sim, pessoas comuns, daquelas que penduram um boleto na geladeira, que acordam cedo e dormem tarde para sustentarem a si ou as suas famílias, que têm problemas como todos nós, mas aquelas pessoas que sabem que a vida não é só isso. Um moroso processo cotidiano, automatizado, até o dia em que chegaremos ao único e definitivo lá, e que ninguém aqui vai escapar, que é a nossa morte. Eu espero que falte muito tempo ainda e que eu me autogoverne até lá. Mas quando esse momento chegar, que eu possa olhar para trás, para a minha jornada, e ter a certeza que eu fui verdadeiro comigo mesmo. E que até lá, eu siga aprendendo com a caminhada, consciente que são os meios que justificam o fim, e jamais o contrário. Obrigado.